Olá, turma, tudo bem com vocês? Como havia prometido, como havíamos combinado na semana passada, hoje nós vamos corrigir o exercício de filosofia e, ao mesmo tempo, explicar e nos aprofundar em algumas questões, certo? Primeira questão: por que a filosofia é uma atividade do pensamento? A resposta: porque a filosofia trabalha só e exclusivamente com o pensamento. O pensamento é a ferramenta de trabalho da filosofia. Veja bem, a filosofia é uma atividade humana que ela vai se utilizar só do pensamento. Ela não é uma atividade de ordem prática nem concreta. Não, ela vai se utilizar só exclusivamente do pensamento, certo? Ou seja, da abstração e da inteligência. Ela não vai trabalhar com nada concreto. O que eu quero dizer com concreto? É construir alguma coisa, consertar alguma coisa, não. Ela vai justamente utilizar o pensamento para poder entender a realidade. Ok? Segunda questão. A filosofia, ou a atitude filosófica, se divide em três partes. Quais são? Ou seja, quais são essas partes em que a filosofia é dividida? Ela é dividida em três partes. Fazem parte da atividade filosófica ou da filosofia a resposta: a análise, a reflexão e a crítica. Ou seja, uma atividade filosófica, ela vai fazer uma análise da realidade, ela vai refletir sobre a realidade e vai fazer uma crítica em cima dessa realidade, a nossa realidade, a realidade a qual nós estamos inseridos, certo? Terceira questão: estabeleça a diferença entre crítica e crítica do senso comum. Crítica é essa uma das atividades da filosofia, que é análise, reflexão e crítica. Então, eu quero fazer a distinção entre essa crítica e a crítica do senso comum. Vamos lá, resposta. Crítica é uma atividade de examinar e avaliar detalhadamente a realidade. Enquanto a crítica do senso comum consiste em uma atitude negativa de denegrir ou desvalorizar as opiniões, as ideias, o comportamento e as ações de outras pessoas. Trocando em miúdos. Veja, quando eu falo em crítica, é essa atividade de examinar e avaliar detalhadamente a realidade. É tudo aquilo que existe. Você examinar e avaliar com acuidade. Vamos a um exemplo prático. Acredito que todos vocês já ouviram falar em crítico de artes, crítico de cinema e outros tipos de críticos. Veja só, esse tipo de crítico, esse profissional, seu trabalho é fazer uma crítica sobre a área do conhecimento em que ele conhece, em que ele domina. Por exemplo, o crítico de artes, ele vai fazer uma crítica, que essa crítica é o examinar e avaliar detalhadamente a obra de arte, uma determinada obra de arte. Assim como o crítico de cinema, ele vai examinar e avaliar detalhadamente o objeto do seu campo de conhecimento, que no caso vai ser o quê? Vai ser filmes. Ele vai fazer uma crítica, que é esse exame minucioso, né? Exame detalhado
realidade, que no caso do crítico de cinema vai ser o filme. Já a crítica do senso comum é aquela crítica do dia a dia, do nosso cotidiano, é aquela atitude negativa. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram contato com esse tipo de crítico ou de crítica, que é aquela pessoa que ela se acha a dona da verdade, que só ela conhece tudo, sabe de tudo, né? É o modelo de perfeição. Então, ele vive, ou ela vive, em função que de denegrir, desvalorizar, tanto as opiniões como o comportamento, como as ações das outras pessoas. É aquela pessoa que tudo está errado, nada presta, e só ela é que é o modelo de perfeição. Então veja bem a diferença. Quando eu falar em crítica, uma crítica filosófica, é o ato, a atividade, a atitude de examinar e avaliar detalhadamente as coisas. Já essa crítica do senso comum, não. É aquela do dia a dia, daquela pessoa que gosta de falar mal de tudo e de todos. Até aí, tudo bem? Quarta questão. Quais as 3 perguntas fundamentais da filosofia? Ou seja, eu quero que vocês entendam que a filosofia, ela trabalha sobretudo em cima de questionamentos, de perguntas. Então, as 3 perguntas fundamentais da filosofia são: resposta: o que é? Por que é? E como é? Olha, quando a filosofia faz essa pergunta, o que é algo? Ela está querendo saber o que significa, por exemplo, uma ideia, um comportamento, uma ação. Quando ela pergunta por que é, então ela quer saber por que essa ideia, esse comportamento ou essa ação existem. E quando ela pergunta como é, ela está querendo saber como é que tal ideia, qual comportamento ou qual ação funciona, como é que ela funciona, qual o comportamento dela diante da realidade. Então, quando você está fazendo essas 3 perguntas, então está fazendo uma investigação filosófica, certo? A quinta questão. De acordo com o vídeo, quais as 5 razões para estudar filosofia? 5 razões entendam como 5 motivos, ou seja, 5 razões ou motivos para estudar filosofia. Então, naquele vídeo, a garota fala: a primeira razão, o desenvolvimento do raciocínio lógico. A segunda razão ou motivo, aprender a argumentar. A terceira razão ou motivo é aprimoramento da escrita e da oratória. A quarta é reflexão e autonomia. E a quinta é evolução do pensamento. Vamos explicar detalhadamente cada uma delas. O desenvolvimento do raciocínio lógico. Ou seja, estudando filosofia, você vai aprender a raciocinar de forma correta, com mais clareza e precisão, certo? Segunda, aprender a argumentar. Então, esse argumentar é argumentar enquanto conversar, defender o seu ponto de vista. Você, estudando filosofia, obviamente que você vai conversar melhor, vai defender o seu ponto de vista com mais clareza, com mais determinação e, sobretudo, argumentar também é você entender os argumentos de quem você está conversando, certo? Não é só você conversar, tentar fazer com a pessoa com quem você está conversando aceite os seus argumentos, mas é você também entender os argumentos da outra pessoa. É isso que é argumentar. E a terceira razão ou motivo, aprimoramento da escrita e da oratória. Entendam oratória
aqui como o diálogo, é essa capacidade de falar bem, então chama-se oratória. Veja só, quem estuda filosofia aprende não só a escrever melhor, como falar melhor, conversar com mais clareza e com mais profundidade, dominando determinado assunto. Quem estuda filosofia, com o tempo, conquista essa capacidade, certo? A quarta, a reflexão e autonomia. Entenda autonomia aqui, autonomia de pensamento. Eu vou explicar. Olha, quem estuda filosofia também, essa quarta razão significa o quê? Que irá pensar melhor sobre a vida, sobre o mundo, enfim, sobre a realidade a qual está inserido. E terá o seu próprio ponto de vista sobre essa realidade, não apenas reproduzindo o que os outros pensam ou falam. Por quê? Porque quem reproduz, apenas reproduz o que os outros pensam ou falam, ele não está sendo autônomo. Autônomo é aquele que pensa por si só, ele cria o seu ponto de vista sobre as coisas, certo? E, por último, a quinta razão, ou motivo, é a evolução do pensamento. Ou seja, ao estudar filosofia, você vai conhecer a evolução do pensamento ao longo da história. E, além disso, proporcionará uma evolução ou desenvolvimento do seu próprio pensamento. Na medida em que você estuda como o pensamento evoluiu no decorrer da história da humanidade, o seu pensamento automaticamente também vai se desenvolver, certo? Até agora tudo bem, né? A sexta questão que eu propus. Você acredita que o estudo de filosofia é importante no ensino médio? Por quê? Olha, eu estou pedindo o quê? Que além de você responder se acredita que é importante ou não o estudo de filosofia no ensino médio, você justifique a sua resposta, certo? Então vai ser uma resposta pessoal. Apesar de que eu já li algumas respostas e gostei de algumas respostas, achei bem interessante. Vocês estão de parabéns. Primeiro ano do ensino médio, primeiro contato que vocês estão tendo com a disciplina e as respostas, algumas foram bem interessantes. Eu gostaria de reproduzir todas aqui, mas infelizmente o tempo é curto e não dá. Mas na oportunidade que nós tivermos, em uma aula presencial, eu vou trazer isso aqui novamente à tona e nós vamos discutir, inclusive mostrando algumas respostas que eu achei bem interessante, certo? Sétima questão. Durante sua vida, você já estudou ou leu algo sobre filosofia? Aqui, quando eu falo durante sua vida, não é só sua vida escolar, é no seu cotidiano, no seu dia a dia. Você já leu ou já assistiu algo sobre filosofia? Se já leu ou assistiu, diga a impressão que você teve, se achei legal, se achei enfadonho, você vai dar a sua opinião. E isso se você já leu, estudou ou assistiu algo sobre filosofia. Ou se simplesmente esse é o seu primeiro contato com essa disciplina, certo? Então, por conta disso, a resposta também é uma resposta pessoal. Turma, muito obrigado e até a próxima.